Está entrando no ar o meu novo episódio de podcast. Hoje eu estou recebendo um cara muito legal. Você que está me acompanhando nesses episódios todos, eu tenho procurado trazer conteúdos legais e gente interessante. E para falar de gente interessante, eu estou falando aqui de Orival Martins. Orival Martins, o corredor vertical. Orival, como é que você está? Tudo bem, Lobo. Você como é que tá? Eu estou muito bem. Como é esses dias de reclusão, Orival? Como é que vocês estão vivendo aí? Para mim, Lobo, pouca coisa muda ou quase nada muda. Porque antes eu ficava em casa, só que podia sair. Agora eu fico em casa e não posso sair. Então não mudou muito. É verdade. A gente tem que, de alguma forma, né, se readaptar ou se adaptar à situação. Mas tá aí, tá bom. Vamos em frente. Orival, eu queria começar a te perguntar uma coisa que algumas pessoas podem dizer assim, mas que indelicado, Marco Lobo. Eu quero saber quantos anos você está, Orival? No dia 1º de maio, dia do trabalho, eu falo que eu nasci no dia do trabalho, nasci cansado e dando trabalho. Completei, anteontem, 39 anos pela segunda vez. Olha isso, que legal. Ou seja, 78. É incrível, é incrível. Agora eu me sinta com 77. Olha, Orival, eu cometi essa indelicadeza de te perguntar a idade para que a gente possa contextualizar as perguntas que virão a seguir e as pessoas que estão nos ouvindo vão entender o que eu estou falando, né? Você nasceu em São Paulo, Orival? Eu nasci em Anita Garibaldi, Santa Catarina, mas estou em São Paulo há 64 anos. Legal. Sou paulistano já, mais que muitos paulistanos. Não tenha dúvida. Orival, eu o conheço há muito tempo e você se tornou uma celebridade, e isso não é exagero nenhum eu falar nesses termos, porque você desenvolveu o seu trabalho aí num momento da sua vida como um corredor vertical. Muitas pessoas não sabem, eu acho que não entendem, enfim, eu não sei se a maioria que vai nos ouvir aqui já ouviu falar de pessoas que fazem essas corridas verticais, né? Você começou, Orival, a correr ou praticar esse tipo de atividade com quantos anos? Eu comecei com 57 anos e foi por acaso, Lobo. Eu nem imaginava porque eu não conhecia corrida vertical. Nunca tinha ouvido falar. E como descobriu isso, Orival? Eu morando no 19º andar de uma torre de 20 andares, com base numa publicação estatística, que a cada 3 andares de subida equivale a 10 minutos de caminhada, eu enxerguei nas escadas do prédio uma potencial academia segura, sem custo e que não expunha o praticante a riscos externos, como atropelamento, assalto, e foi aí que eu iniciei. Então foi uma coisa... E mais importante, que não impactava a minha agenda de trabalho, que era muito apertada na época. Entendo. Orival, você, da descoberta da atividade, a motivação de fato, você começou a pegar gosto pelo negócio, a gente vive num momento, né, acho que, eu vou falar por mim, tá bom? Eu sei que isso não é regra, porque vencer a inércia é um negócio bastante difícil, porque a gente posterga, não, amanhã eu vou fazer, e enfim, como é que você falou, poxa, eu vou subir 3 andares porque isso tem um impacto bacana na minha saúde e a partir de agora eu estou motivado a fazer isso com mais frequência, enfim, como é que você trabalhou essa motivação? O meu ponto forte é a disciplina. Então eu faço todo dia, fazia todo dia e faço todo dia. Eu estando em São Paulo, estando em casa, então todo dia eu corro. Eu comecei com 3 andares, 7, 15, 30, 60, 90 e 94. Esses números não são números cabalísticos, são logísticos. Você subia andando ou você corria já? Eu no início era andando, mas a vertical é o seguinte, é igual você andar. Se você começar a andar com regularidade, com o tempo, o corpo começa a pedir um trote. A vertical é a mesma coisa. Eu comecei a subir degraus, depois você acaba percebendo que ao correr cansa menos porque tem um impulso no corpo. Então aí começa a correr e foi quando eu fui progredindo e como eu fazia todo dia,
tomei gosto. Então eu acabei pesquisando, descobri a corrida vertical e me apaixonei. Orival, Amor à primeira vista. eu imagino. Me fala uma coisa, com 57 anos, o teu preparo físico, por trabalhar, enfim, numa empresa, não era dos melhores, né? Não, mas eu sempre fui saudável. Tanto é que depois tinha pessoas que perguntavam para mim, quando ficava sabendo o que eu fazia, eu comentava qual era o problema, por que eu comecei, por que o médico mandou. Aí eu explicava, eu comecei por amor, não foi pela dor. Eu nunca tive problema, médico nenhum recomendou, e eu comecei porque eu achei a corrida vertical era uma atividade diferente, porque ela é curta, muito intensa e demanda pouco tempo. Então foi aí que eu achei que era a atividade física adequada para mim. Como é que você sentiu, Orival, o resultado nesse momento, aos 57? Ali? Imagino que, óbvio, teve uma adaptaçãozinha, mas qual foi o ganho que você sentiu mais imediato, assim, que você tem em memória e fala assim, olha, comecei agora e olha, já estou me sentindo melhor nesse aspecto. O que você pode falar a respeito? Não mudou muito, porque como eu falei para você, eu me sentia bem, eu apenas estava sentindo falta de uma atividade física que eu pudesse praticar com regularidade e que não impactasse a minha agenda de trabalho. Todos os meses eu ia tinha uma reunião no Rio de Janeiro enquanto estava na ativa. Essa reunião, ela acontecia 9 da manhã. Então, nesse dia, para não faltar o treino, eu levantava às 5 da manhã, eu corria a escada, levava uma lanterna, porque naquele tempo não tinha sensor, tinha minuteira. Eu apertava uns andares, acendia, depois apagava, então eu ia com a lanterna para acender até chegar no outro interruptor. Eu corria, 6h30 da manhã eu estava no aeroporto, 8h30 eu estava já no Santos Dumont, já tinha corrido 30 andares, eu fazia 30 andares. Eu corri durante de 9 de outubro de 1999 até 2010, eu corria 30 andares. Aí foi que eu dobrei para 60. Por que 30? Eu morava no 19º, eu descia correndo até o quarto e subia correndo até o quarto. Então fazia 30 todos os dias. Entendi. Em 2004 eu corri, eu pratiquei, foi o ano que mais eu pratiquei de uma maior regularidade. Eu pratiquei 341 provas, ou seja, de treino. Faltei apenas 25 dias que tive fora de São Paulo. Então, 341 treinos durante um ano em 2004. Você falou uma coisa interessante aqui, Orival, sobre que o corpo vai pedindo uma carga de trote depois de um certo tempo, né? Esse condicionamento que você vai ganhando vai te habilitando a essa resistência. Para você, nesse processo, né, de transformação, de começar uma atividade, quanto tempo levou para você falar assim, opa, eu tenho uma oportunidade de competir nesse negócio, e como é que você se aproximou, formou network para você começar a entrar nesse universo? Eu nunca pensei em competir. Aliás, eu nunca competi, porque quando eu vou numa prova, eu não vou competir. Eu vou numa prova participar, porque eu não tenho o meu... Eu não sou competitivo, porque eu vou participar. Posso competir com atletas, né? Entendi. Vou participar da prova. Mas eu nunca havia pensado numa prova. Quando foi o circuito mundial vertical, do qual eu faço parte hoje, ele é tipo de uma Fórmula 1. Ele tem 9, 10, 11 corridas, o calendário do ano, 9, 10 ou 11 países diferentes. Em 2012, ele veio para o Brasil. Ele ficou 12, 13 e 14 no Brasil. Orival, me perdoe interromper. As competições, mesmo entendendo que você não compete, você tem uma participação, elas são internacionais e depois chegam ao Brasil? Esse é o movimento? Não. Não? O circuito mundial, então ele todo ano tem um calendário mundial. Em 2011 fizeram uma corrida de apresentação no Brasil para avaliar se o Brasil poderia entrar no circuito. Então não valia para o ranking mundial. 2011 eu não participei. 2012 valeu pelo ranking. Então 12, 13 e 14.
foi quando, em 2012, eu fui numa prova, me inscrevi, fui aceito, fui nessa prova, mas como curiosidade e para me autoavaliar. Quando eu cheguei lá, eu rodei a cena, porque eu estava com 70 anos. Eu rodei a cena não pela performance, pela idade. Que país é esse, Orival? Não, era Brasil. Já Brasil, ok. Brasil, eu corri 4 provas no Brasil. Então, corri 3 provas pelo circuito mundial. Então, 12, 13 e 14. 2015 não teve no Brasil, ela saiu do Brasil. Então, aí que eu fui correr a primeira corrida internacional, que foi em Paris, em 2014. Primeira prova, no mesmo circuito. Quais outros países você... Eu corri o primeiro em Paris, hoje está fazendo 5 anos, 3 de 2015 eu corri Londres, 2017 eu corri Nova York, lá os 104 andares do World Trade Center. 2018 eu corri a maior corrida vertical oficial do mundo, que foi na Coreia do Sul, Seul, onde eu entrei para o livro dos recordes. 2019, está com 6 meses, eu corri Dubai, então foram 5 corridas no exterior. Orival, me fala uma coisa, quando você participa de uma atividade, de uma competição, eu vou chamar de competição no sentido porque é uma competição, quando você entra e se inscreve, a organização, a receptividade dos demais participantes em relação ao Brasil, e até considerando o seu momento de vida, né? Como é que é? Eles são respeitosos em relação a isso? Eles te olham com aquele olhar de, mas que legal, esse cara tá aqui representando o país dele. Enfim, como é que você se relaciona com esses outros competidores? Eu fico impressionado com o carinho, com o respeito que eles têm. Agora mesmo, vou falar da mais recente, não vou falar da última, porque eu espero que não seja a última, mas a mais recente, que foi essa de Dubai. Eu fiquei em todas elas, mas nessa eu fiquei impressionado, porque eles fazem uma divulgação. Primeiro que eu fui para lá, a corrida foi no dia 25 de outubro, e a gente vai fazer o quê? Aproveitar um turismo, né? Ficamos lá 2 semanas, então fomos no dia 18, de 18 a primeiro. No dia 23, eu já recebi uma mensagem, o circuito fica na Itália, da vice-presidente, que eu a conheço de nome há muito tempo, embora não tenha a oportunidade de conhecer pessoalmente, perguntando quando eu chegasse em Dubai, para avisar para que eles então fizessem a divulgação na imprensa e nas redes sociais. Eu informei que já estava lá já há alguns dias quase, né? Então fizeram uma promoção divulgada, tem até hoje, tem aqui fotos e legendas em inglês, anunciando a minha presença. Quando chegamos lá, fiquei impressionado com a receptividade. Foram receber o pessoal da comissão. Ela não está lá, ela mesma avisou. Eles vão te receber a comissão, mas eu não vou estar presente. Eles receberam, levaram, tinha mais de 1000 participantes, foram lá no pessoal, no rapaz do microfone, para ele anunciar a minha presença. Um dos 60 países representados, então o participante de 77 anos, um título no Guinness, foi aplaudido, tem fotos, tem vídeo aplaudido, e fizeram questão de subir. Eu fui escoltado até o topo pela comissão. Eles não deixaram eu ir sozinho, o que me atrapalhou, porque eu tive que fazer uma boa figura, porque quando eu vou sozinho, você pode pegar, encostar na parede, faz careta, você arrepende, o que é que eu estou fazendo aqui, nunca mais, é comum ocorrer isso aí. Você contar numa prova, você fala, o que é que eu estou fazendo aqui, nunca mais. Aí quando chega no topo, você fala, quando é que vai ter a próxima? E aí eles me perguntando para mim, está tudo bem, fazendo uma figura. Aí você cansa muito mais. Né? Orival, olha, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de charme nessa história, não, mas eu fico emocionado de ouvir isso, de verdade. São histórias que você está me dando a oportunidade de registrar aqui no podcast,
que eu quero que as pessoas conheçam, viu? A sua história realmente é incrível, é demais. E, Orival, você, nesse contexto... Deixa eu só complementar. Perdão. Eu parei a Dubai. Então, descemos, geralmente a medalha é entregue no topo. Lá foi no lobby, nós descemos para receber a medalha. Eles não quiseram que o chip marcasse tempo. Não vai marcar tempo. Então eu estava com o chip, mas não marcaram. Chegou para receber a medalha, quem entregou a medalha falou, finish, eu completei a corrida, colocou a medalha, houve uma fila de pessoas para tirar foto. Muito bom. Tirando foto, quando eu querendo sair dali, que a Regina estava me aguardando no outro piso, no piso inferior. Antes de sair, eu imaginei que tivesse acabado, o entregador de medalha, estava a 10, 15 metros de distância, fez lá um gesto que ele queria também tirar dele. Imagino que ele nem sabia o porquê que estava tirando foto. E ele veio correndo lá, tirou a foto dele também. Aí desci para encontrar com a Regina. Então a gente fica assim impressionado. E os atletas de elite, que eu conheço todos, já corri com alguns, já corri 6 vezes, eles falam que eu sou, para eles, inspiração. Eles querem chegar na minha, pelo menos uma, do feminino. A feminino, ela já ganhou já 9 anos consecutivos. Ela é número 1. Ela é uma australiana mas ela mora em Singapura. E ela fala que quer chegar na minha idade correndo também. É uma coisa impressionante, o Lobo. Orival, olha, eu vou repetir, é emocionante esse negócio. Você, Orival, é um corredor, em termos de idade, é o mais velho do grupo? Sempre? Sempre. Tanto é que lá em Seul, Seul eram quase 3.000 degraus. Então essa é a maior prova de corrida vertical oficial do mundo. Eu nunca pensei, eu tinha feito Nova York, 104 andares, 2.226 degraus. Para mim não tinha, era a maior. Eu sabia que tinha essa outra aí. Mas essa outra aí, essa de Dubai não, de Seul, ela é voltada para os maiores escaladores de arranha-céus do mundo. Eu recebi uma mensagem da vice-presidente dizendo que eu estaria credenciado se eu desejasse ir lá. Que ela é de credenciada junto ao diretor de prova. Dizendo que eu era um apaixonado pela corrida vertical. Eu sou o único que tenha tatuado o logotipo do circuito. Eu tenho 4 tatuagens, tudo voltado para a corrida vertical. E uma delas é o logotipo da Liga Internacional. Está na sua mão, inclusive, né? Aí foi quando eu fui para lá com essa indicação da vice-presidente. Desculpe, eu acho que você não me ouviu. Essa tatuagem que você se refere aparece na sua mão, não é? A da mão é do Guinness. É do Guinness. Orival, deixa eu... Eu tenho uma na perna, é o meu slogan. Então, Orival, o corredor vertical. Muito bom. Tem um no braço, né, que é o da Liga, que é o logotipo. Eu tenho no outro braço que é a medalha lá de Seul, onde dá também na medalha, o verso da medalha, dá as dimensões do arranha-céu. São 555 metros, 2.917 degraus, 123 andares. Qual que você julga o mais difícil? Só que é o seguinte, os 123 andares é muito. Mas se você colocar 555 metros num prédio residencial, ele vira 220 andares. É só colocar. O meu prédio aqui tem 15 andares, tem 37 metros e meio. Tem 555 metros. Então dá 220 andares do meu prédio, do prédio onde eu treino, onde eu corro diariamente 94 andares. Aqui eu corro todo dia 94 andares em 1.434 degraus. Essa é a
é a minha tarefa diária quando estou em casa, estou em São Paulo. Muito bom. Deixa eu fazer a pergunta novamente, que eu acho que, como a gente está aqui, até é importante falar para a audiência que nós estamos gravando, eu estou em Curitiba, você em São Paulo, e nós estamos fazendo nessa época de isolamento tudo por celular. Então, às vezes a gente pode perder aqui um trecho ou outro, mas está indo muito bem. Eu queria, nesse aspecto das competições, eu queria te perguntar em específico, dos arranha-céus que você já pisou, qual você fala assim, esse aqui é o mais difícil? Qual deles é? Interessante que o que eu senti mais dificuldade não foi nos maiores. Poderia ser no Nova York ou então lá na Coreia do Sul. Não foi. O que eu senti mais assim, dificuldade foi em Paris, 954 degraus, mas foi pela minha inexperiência. Eu fiquei muito... Como eu corri na Elite, então a Elite, ela desapareceu, eu fiquei sozinho na escada. Eu peguei, saí numa, tipo, explosão. Eu me cansei muito, mas foi inexperiência. Porque os atletas chegaram, eu demorei 12 minutos e 24 para chegar no topo dos 954 degraus. Como eu corri na Elite, então quem venceu a corrida, ele fez em 6 minutos e pouco. E ficaram aguardando que eu chegasse para descer todo mundo junto, para depois uma outra bateria subir. E eu me apavorei, e aí me cansei muito. Nessa prova me cansei muito. E nessa prova, nessa mais recente, também, pelo fato que eu fui escoltado assim, me acompanharam, né? Uhum. Não deixaram ir sozinho. Eu ia assim, como... anônimo. E eu tinha que fazer uma boa figura, como falei para você. Eu não podia pegar e encostar, que aí eu quis mostrar assim, que estava tudo bem, muito bem, e eram apenas 1.334 degraus. Menos da metade da corrida anterior que eu tinha feito, onde eu tinha pego o título do Guinness. E então eu cansei de Paris e cansei Dubai. A de Nova York, não percebi muito, não lembro muito dela, assim, então não marcou. O que marcou Nova York é que, quando chegou no 100º andar, então eu pensei assim, não vou, o boné, baixei a aba do boné, não vou olhar agora os andares, eu vou subir, são 4, estou na linha da chegada. Acontece que eu não sabia que tinham saído do -2, eu ia até o 102. Não era do 104 porque contava do -2. Quando eu corri 2 andares, eu vi, tem até um vídeo que eles disponibilizaram de 10 segundos para cada chegada. Eu vejo na chegada, eu fiquei assustado, porque eu quis virar no sentido horário e acabou, era parede. Aí eu vi que tinha tapete, aplausos, tudo, aí eu incorporei que tinha chegada. Então a Nova York foi tranquilo. Lá em Seul, que foi essa maior, eu lembro muito bem que quando eu estava cansado, morrendo quase, eu olhei para ver quantos andares faltava 80 andares, eu estava no 43º, faltava 80 para chegar. E cheguei tão bem, eu administrei tão bem essa corrida, que eu cheguei na linha de chegada, eu imitei aquele atleta maratonista, o Vanderlei, o Cordeiro lá. Acho que é Vanderlei Cordeiro. Ele fazia o aviãozinho na chegada. Quando cruzei a linha de chegada, e colocaram a medalha, vieram e pediram a medalha de volta para que eu repetisse aquela chegada. Então, me posicionaram lá, eu fiz a chegada novamente, imitando, fazendo o aviãozinho. Aí colocaram novamente a medalha. Então, certamente agradou. Perfeito. Orival, eu não vou entrar... É incrível, né? Os detalhes e os bastidores são incríveis, assim, de você imaginar como é que o atleta se comporta e você está aqui abrindo seu coração e contando como é que você se comporta nessa subida, porque... imagina o esforço que deve ser. Quando você faz a inscrição para um evento internacional... essas ligas que coordenam a competição, elas subsidiam alguma coisa ou você tem que pôr do seu bolso? Eu não vou perguntar quanto, é só querer saber se há algum patrocínio para você nesse sentido. Não há. E
não tenho patrocínio, nem poderia ter, nem tento, porque eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho performance a oferecer, não tenho visibilidade. Então a gente aproveita, o Marco, é um passeio. Então a prova é mais assim, um social. Você vai lá, você é visto, você sai com a autoestima elevada, porque eu fico sem jeito, como eu sou monoglota, então eu fico me esquivando, eles vêm lá, eles não se conformam, eles que eu falo, é a elite é pequena, a elite tem 20, 22, 23 atletas, eles são importados, os demais que correm, aqueles 1000, são corredores de rua, não tem corredor exclusivo vertical. Tem aqueles atletas de elite que eles vivem disso, eles são corredores verticais, mas são importados. Chega lá em Dubai, tem da onde? Tem da Austrália, tem do Japão, tem da Inglaterra, Polônia, Alemanha, são todos estrangeiros. Eles têm patrocínio. E o circuito mundial, então, para cada prova, ele ganhou a prova, ele faz 100 pontos, é como a Fórmula 1. No final vai ter um vencedor. Então ele ganha um prêmio, ele tem lá, parece que é $100 mil, alguma coisa assim. Eu tenho que, se me perdoe, eu tenho que discordar de você num aspecto aqui. Eu entendo a sua posição, entendo que nós somos aqui da América do Sul, mas você tem muito a oferecer. Eu acho, pelo ponto de vista, e me permita aqui até dar um recado, se nós estivermos com audiência, com algum empresário, alguém que entenda o significado da tua participação, quando você fala que não há nada a oferecer, é aí que eu vou discordar. Eu acho que há muito a oferecer. Nós vivemos um momento onde as pessoas se espelham em modelos que não são os adequados, né? Quando a gente pega uma pessoa como você, uma determinação dessa, íntegro, respeitoso em relação à atividade e que pode trazer um peso, alguma marca que possa se interessar em te dar um subsídio para que você possa sustentar o país lá fora com uma propriedade ainda maior, eu faço aqui e deixo aqui, eu quero, aliás, deixar aqui os seus contatos para que, se alguém estiver nos ouvindo e tiver um interesse em apostar numa figura que vai representar o Brasil e vai trazer ganhos, sim, ganhos de imagem, ganho de respeito, ganho de integridade, esse cara chama-se Orival Martins. Então, Orival, você sabe que, independente da amizade que temos há tantos anos, eu tenho o maior respeito pelo que você faz. Muito, muito, muito. É um quarto de século, né, Marco? É bastante, né, Orival? É muito. É bastante. Me permita aqui, Orival, eu quero entrar, você já citou, e agora eu quero aprofundar um pouquinho a questão do Guinness Book. A minha pergunta é assim, como é que você chegou aos caras? Como é que você se inscreveu? Eles te acharam? Você os achou? É um processo difícil? Não é? Como é que funciona isso, Orival? No final do ano 2016, eu me inscrevi. Abri uma conta, aí você tem um gerente. No caso, eu tinha um gerente. Essa gerente faz uma ponte com a comissão de recorde. Isso no Brasil? Em Londres. Londres. A minha intenção, porque eu não tinha condição nenhuma em nada, em competir, para poder, com performance, não tem como, não posso. Então, o meu interesse é que eu conseguisse via quantidade de andares e degraus. Em 2016, ela indo fora do Guinness, o circuito mundial me deu o título de recordista em quantidade de andares e degraus quando eu completei 200 mil andares, 3 milhões de degraus. Então, homologado pelo circuito mundial. Eles deram que eu era recordista em quantidade de andares e degraus dentro do circuito. Ninguém tinha corrido tanto. Então, a minha intenção era no Guinness também ser recordista em quantidade, porque eu já tinha passado 5 milhões de degraus, hoje eu estou com 340 mil andares, eu tenho uma planilha desde 9 de outubro de 1999,
onde todo dia eu registro os andares que eu fiz, isso tudo só em corrida vertical. Eu não vou registrar aquela escada que eventualmente tenha subido lá no metrô, os 5 degraus que eu desço aqui do prédio para chegar até a rua. É só em corrida vertical. Mas em 2017 eu fiz 31 mil andares, eu fiz 400 e poucos mil degraus. Eu queria que com essa quantidade o Guinness reconhecesse. Eles não reconhecem porque dizem que não tem como mensurar e poderia ter uma pessoa que, até por força de uma profissão, teria feito isso ou mais. Então, essa era o argumento da minha gerente, com base na consulta que ela fazia lá para a Comissão de Recordes. Então, eu peguei e me resignei que eu não ia entrar, então, para o Guinness. Mas eu comunicava todas as minhas atividades, eu comunicava o que eu ia fazer. Então, cada prova. Quando eu fui para a Seul, eu não imaginava, nem eles, que eu ia ser o mais velho, porque eu entrei para o Guinness pela idade. Vou te explicar. Quando eu corri lá, participei do Guinness, que eu fui, participei da prova, retornei. Dali a 2 semanas eu fui informado que eu com 76 anos e 12 dias, eu estava à frente do um anterior que tinha 68 anos. Eu estava com 8 anos na frente do segundo. Eu mandei para o Guinness. Aí foi quando a gerente consultou a comissão de recordes e falou que havia possibilidade de eu entrar para o Guinness. Começou a pedir documentação. A minha inscrição lá é a seguinte: você tem ela prioritária, é quando você paga em libras. Prioritária. O que acontece? É mais ágil, não muda nada o resultado, é apenas agilidade. Como a minha não era paga, então cada comunicação tem um prazo de 30 dias para a gerente se manifestar e a comissão de recordes tem 12 semanas, 3 meses. Então eles pediram, para eles não valia o site, toda a documentação que eu tinha, fotos, não vale, não é prova, isso aqui são evidências. Então pediram que eu tinha que ter uma carta em papel timbrado da Liga. Eu mandei essa carta, me forneceram, me atenderam prontamente. Só que quem assinou foi o presidente da Liga. Eles não aceitaram, tem que ser o diretor de prova. Ele estava em Singapura. Aí eu passo para o diretor de prova, também foi assim, atendeu prontamente. Mandei a carta, papel timbrado, com todos os dados que eles pediram. Eles pediram, quando foi, isso levou o quê? Levou 8 meses. Já nesse ano de 2019, ela ocorreu em 2018, ocorreu em 13 de maio de 2018. Eles pediram, queriam uma certidão de nascimento atualizada, que tirasse no cartório, porque eles não estavam aceitando, porque era prova de idade. Não aceitavam nem o passaporte, que estava lá a cópia com eles, como prova, porque aqui não é prova, é evidência. Eu tive que pedir para a Anitta Garibaldi, pedir uma certidão atualizada, dizendo que aquele papel moeda, e mandei lá para lá. Foi quando, em abril desse ano, do ano passado, veio o certificado, tudo, e constou meu livro, meu nome no livro. A homologação, então, levou o quê? Uns 8 meses, Orival? Levou praticamente 10 meses. 10 meses. Mas por que levou? Porque eu não paguei nada. O meu não era prioritário. Entendi. Então, essa comunicação levava 30 dias com a gerente e eles tinham até 12 semanas a comissão de recordes para dar o retorno. Mas valeu porque deu certo. Então, se você entrar, no meu certificado consta qual foi o recorde que eu bati. Então, aos 76 anos e 12 dias. Então, é por idade. Muito bom. Então, eu sou o único do mundo com essa idade a chegar no topo da maior prova de corrida vertical oficial do mundo. A repercussão do Guinness Book no Brasil e no exterior. Aqui eu vi que você deu entrevista para algumas emissoras. Me parece que a Record, você publicou até fotos disso. Como é que foi aqui no Brasil e lá fora? Você sente que lá fora repercutiu mais do que aqui? Mais lá fora, pelo menos, eu só tive um retorno no Dubai, né? Foi
A prova seguinte que eu fui foi Dubai, depois dessa de Seul. Então lá foi assim, fantástico. Lá a repercussão, tanto é que o locutor, quando anunciou, eu era um dos 60 países representados. Aliás, em todos os lugares eu sou o único brasileiro, mas não tem nenhum brasileiro nem assistindo, porque eu estou lá com a bandeira do Brasil, nenhum de curiosidade chegou próximo lá. Então é incrível. A corrida vertical, ela é praticada, ela tem adeptos praticamente no mundo todo, quase no mundo todo, mas na Ásia. Ela começou em Nova York no início do século XX. Começou como lazer. Então e depois ela acabou se transformando tanto é que o Empire State é a corrida mais antiga. Ela começou em 77. Está com 44 anos o Empire State. Ela não é a maior, já foi a maior durante muitos anos. Hoje ela tem apenas 86 andares, 1.576 degraus, né? Então já perdeu, inclusive, pro World Trade Center, né? Mas depois ela virou competição e a Europa, né, assumiu, a Ásia mais ainda. E aqui no Brasil eu interajo através da rede social com milhares de corredores de rua. Eu sempre trabalhando, eu até coloco uma parte de humor, para não ficar muito cansativo, só colocar a corrida vertical. E há poucos dias teve uma corredora de rua que ela fez a pergunta assim, eu falando muito de corrida vertical, eu como coloco também alguma coisa de humor, ela perguntou assim, eu já sei que é zoeira, mas vou fazer a pergunta, o que é corrida vertical? Ela falou que ela imaginava que era uma zoeira minha, zoeira, ela usou esse termo. Eu sei que é zoeira, mas eu vou fazer a pergunta, o que é corrida vertical? Então você vê que nível que chega. Desinformação, né, Orival? É. Orival, eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre a questão, eu fico ouvindo a tua história, e eu repito, o que eu falei agora há pouco, é emocionante, ela tem uma consistência, principalmente na questão de... A minha audiência deve estar ouvindo alguns barulhos da gravação, mas é assim mesmo. A minha também, aqui eu estou na avenida e ela é um pouco barulhenta, um pouco menos hoje, por causa do movimento que é menor. Não tem problema. Não tem problema. É importante a gente só citar que às vezes as pessoas, não, mas a qualidade do som é através de uma gravação telefônica, então eu estou tendo o privilégio de fazer esse registro, mas eventualmente nós vamos ter um barulhinho ou outro. Vamos em frente. Então, Orival, o que eu queria falar para você, assim, a tua história é tão consistente, emocionante. Você já pensou em fazer, ou faz, palestras motivacionais? Você é um cara que tem algo a dizer. Você já recebeu convites para isso? Não, Marco, não recebi. Eu faço assim, um trabalho na rede social, então faço Twitter, Facebook, Instagram. Então todo dia eu faço alguma coisa. Todos os dias eu coloco alguma coisa. E tem gente que pergunta, assim, quando eu começo a comentar sobre a corrida vertical, degraus, pergunta o quanto que eu estou ganhando com isso. Aí eu falo assim, estou ganhando muito bem, até mais do que eu mereço. Estou ganhando qualidade de vida, estou ganhando autoestima, saúde. Eu, aos 78 anos, completados agora, eu não tomo nenhum medicamento, me sinto muito bem. Eu já sentia antes, não é que eu melhorei. Eu continuei bem, tanto é que, agora mudando, indo para o lado da saúde. Então, todos os anos, o cardiologista pede uma bateria de exames enorme para mim. Quando eu vou fazer, eu levo 3 meses fazendo. Não tem pressa, né? Vou com calma, vou fazendo um convênio. Muitas vezes, quem vai fazer aquele tipo de avaliação pergunta qual é o problema. Por que o médico pediu? Então, ele pediu por um check-up, apenas para ver se eu estou em condições. Eu fui levar o ano passado, levar os exames lá pediu em março, fui levar já acho que em julho. Aí ele pegou, ele olhando assim, ele falou, estão melhores que os meus. Falou, um colesterol 130, um tri de 62. Aí ele falou assim, você não pode, quando for fazer o exame, levar o netinho e na hora de trocar o braço, dar o braço pro netinho.
Eu falei, ó, uma que eu não tenho netinha. Eu tenho uma netinha, mas é de 4 patas. Eu não poderia. Aí quando foi agora só completando isso aí. Quando foi agora em outubro, eu precisava do atestado de saúde para levar lá para a corrida. Então eu viajava dia 18 e consegui marcar consulta para o dia 17 à tarde. Vai dar tempo. Fui lá até com rascunho já, mas ele tinha que digitar porque tinha que ser para timbrado. Ele digitou lá o atestado de saúde, assinou, entregou. Ele recomendou, até a esposa estava junto. Olha, se você infartar na escada, eu estou morto. Falei, doutor, quem vai estar morto sou eu. Entregou e falou assim, se você infartar na escada, eu estou morto. Falei, mas quem vai estar sou eu. Não é você. Então são essas curiosidades. Orival, você teve, agora com esse momento do Covid-19, alguma competição foi desmarcada? Todas, né? Qual seria a próxima? Em novembro, a gente estava já com ansiedade para quando fosse divulgado, porque normalmente divulga no final de janeiro, início de fevereiro, o calendário do ano, que pode repetir ou pode excluir algum país ou entrar algo novo. Nós estávamos todos curiosos, porque a gente pretendia ir numa prova que a gente quer associar com o quê? Com o turismo, né? Então você vai para a prova, é apenas um pretexto. É que pretexto, que é social, mas já programam. A gente estava, eu e a Regina, pensando para onde a gente vai. E onde seria, Orival? A gente estava pensando ir para a China, para Xangai. Estava pensando. Né? No olho do furacão, né, Orival? Oi? Você estava indo pro olho do furacão, né? Olho do furacão, mas isso em novembro. Mas é só pensando, né? Lá poderia ser também a Itália, também poderia. A gente está pensando assim, China, Itália, que eu ainda não tinha ido. E aí, mas quando saiu o calendário, diminuiu, eram 11 países em 2019, saiu 9 países, ficou sendo 9 países agora em 2020, só que foram todos cancelados, né? Então, tudo sem feito. Entendi. Orival, a gente já está aqui quase uma hora, hein? Falando. E é muito legal. Não parece. Não parece. Tanto material, a gente começa a falar e se empolga. Mas com razão. Eu acho que cada um... eu sempre digo que o podcast ele é uma ferramenta tão interessante que a gente consegue conversar com as pessoas e contar histórias, né? Eu acho que ela tem uma vantagem em relação ao vídeo, por exemplo, e eu gosto muito porque ela dá essa abertura de eu fazer um registro como esse. Certamente outras entrevistas você já deu, mas eu estou honrado aqui que você me deu seu tempo, se dedicou a uma hora quase aqui comigo, para a gente poder registrar. Isso vai ficar para sempre. Isso é um negócio que me orgulha muito. Eu quero a honra é minha e ainda mais porque sempre é uma oportunidade de a gente divulgar, porque eu sempre falo assim que seria desejável que as pessoas que moram ou trabalham em prédios enxergassem nas escadas uma academia potencial. Nos grandes centros urbanos, a maioria das pessoas, 80%, ou moram ou trabalham em prédio. Então, poderia usar os degraus e ele é complementar a outra atividade. Não quer dizer que a pessoa deve fazer, eu nem divulgo, nem falo corrida vertical. Subir e descer degraus. Pode subir e descer. Eu já estou com 5 milhões e... Acho que 5 milhões... Vai ter o número exato lá. 5 milhões e 40 mil degraus. 320, qualquer coisa, andares. Dá para ir para a Lua, né? Dá. Eu sou um dos 50 personagens de um livro, Eu Amo Correr, e eles então colocaram a distância, que está na planilha, a distância que eu já percorri, e eu já estaria no nível lá da mesosfera, qualquer coisa lá. Então, eu teve um livro lançado em 2014, com 50 personagens, 50 corredores em diversas modalidades brasileiros, que é amadores e profissionais. E a minha história está contada lá com a vertical. E lá tem outras modalidades. Né? Orival, eu quero fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que tem duas perguntas ao mesmo tempo. A primeira, você dentro do teu prédio, você inspirou muita gente? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, nos tempos de coronavírus,
como é que você se precavê? Você continua fazendo atividade? Como é que você põe máscara, isso não te atrapalha? Bom, do corona, ela é uma atividade privilegiada, porque ela não sofre descontinuidade. Eu faço normalmente todo dia os meus 94 andares. Por que 94? Porque hoje, quando era 90, quando eu morava no 19º andar de um outro prédio. Aqui eu moro no segundo. Então eu desço 2, faço 6 vezes os 15 andares e subo 2 para vir embora, dá 94. Então, não teve descontinuidade, eu corro todo dia, eu faço 1h e 40 minutos. Hoje eu estou muito tranquilo, porque hoje há muitos anos que eu aposentei, nem sempre foi assim. E eu faço mais ou menos 1h e 40 minutos, que é o meu alongamento, musculação, abdominal, uma corridinha, um trotezinho na esteira para aquecimento. Eu vou para a escada, eu demoro, os 94 andares puros eu faço em 18 minutos. Mas eu tenho um ritual, quando eu desço no segundo, desço 2 andares lá no térreo, um ritual me concentro um pouco, fico lá 2 ou 3 minutos. Depois eu subo, quando termino, eu volto a um repouso. Eu demoro 24 minutos. Eu saio dentro de casa com 24 minutos, eu estou de volta. E vou para inspirar, até quando perguntava o que os vizinhos falavam, eu falei, no começo, eles desconfiavam que eu tinha algum problema. Tenho certeza que tem todos. Mas, tem pessoas assim, não fazendo o que eu faço, mas tem senhor dizendo que já está conseguindo 2 andares, já não conseguia. Aquelas pessoas travadas com menos idade que eu, algumas eu imagino, mas não produz muito efeito. Eu faço a minha parte, ele é um esporte solitário, eu não acho ruim por isso, mas eu faço todo dia, sozinho, escada, não encontro ninguém, quase ninguém, e eu não tenho usado máscara, porque estou dentro do prédio, né? Perfeito. Só um risco, mas é um risco, só que eu vou para a escada, eu vou... Porque eu falo assim, não precisa ser atleta, você tem que parecer. Eu me fantasio, me paramento, coloco meu kit atleta, que quando eu retorno, e algumas vezes encontrado com pessoas na rua, não me cumprimentavam senhoras, porque elas me conheciam no prédio diferente. Eu sou quando estou na prova, eu não vou de qualquer jeito. O tênis próprio, a camiseta, o boné, é tudo próprio, né? Eu vou como atleta. De atleta, eu só tenho o cheiro do atleta. Quando no final de uma prova, o nosso cheiro faz o mesmo. Não tenho dúvida. Orival, eu quero meio que fechar a nossa conversa. Eu te apresentei no começo, eu acho que vale a pena citar que nós vamos deixar a descrição dos seus links de mídias sociais para que as pessoas te acompanhem. Se isso te ajudar a ganhar mais seguidores, ótimo. Eu quero recomendar às pessoas que acompanhem o Orival também no Facebook, porque a gente está tendo aqui um papo sério, descontraído, mas sério, né? Mas o Orival ele é um cara extremamente bem-humorado e tem umas tiradas que você publica diariamente ali que são incríveis, tanto que o meu neto, o Leonardo Cavicchiolo, que está ouvindo agora esse podcast, ele, quando eu publiquei a chamada de que faria a gravação contigo, ele escreveu assim para mim no Instagram, Grande Orival. Então, eu queria que você mandasse um beijão pro Léo e eu vou deixar em aberto para você se despedir e te agradecendo já. Vamos lá. Bom, então um abração, um beijão pro Léo e eu só tenho a agradecer, Marco, a sua gentileza aí. Então, para mim foi um prazer muito grande e é mais uma contribuição para a corrida vertical. A corrida vertical, ela está no coração, no sangue e também na pele. A vice-presidente do circuito, quando me apresenta para um diretor de prova, ela fala, ele é um apaixonado pela corrida vertical. A corrida está no espírito, né, Orival? Eu fico muito feliz em ter falado com você. Eu só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado. Você é um sacerdote da corrida, não tenho dúvida disso. Você é um cara diferenciado, um grande amigo. Meu respeito maior aí à tua disciplina, à tua atividade. Eu quero que você tenha muito sucesso ainda aí, muitos degraus pela frente.
E te agradecer, cara. Muito obrigado por esse tempo que você despendeu aqui hoje, nesse domingo. Nós estamos gravando hoje no dia 3 de maio, né? Agora já é final de tarde, quase 6h15 da tarde. E é isso. Quero mandar um beijo para tua família, tá? Para as meninas aí. Obrigado. E vamos nos falando. Tanto a filha como a esposa também é só fã. Muitíssimo obrigado, Orival. Eu conto com você seguindo meu podcast e minhas mídias sociais também, que você é importante. Com certeza. Forte abraço, Orival. Muito obrigado. Para você também, o Marco. Abraço. Tá, outro? Tá. Tchau, tchau.